Olá, suave? Em Ohio, Curtis olha para as enormes nuvens no céu enquanto fica na chuva. Confuso porque parece que, em vez de água, está caindo óleo de motor. Depois Curtis toma café da manhã com sua esposa Samantha e sua filha surda-muda Hannah, antes de ir para o trabalho. Curtis trabalha para uma empresa de construção, enquanto Samantha é dona de casa que cuida de Hannah, mas também costura coisas para vender na feira local aos sábados. Naquela tarde, Samantha está se divertindo com algumas amigas em casa que trouxeram seus filhos para brincar. Uma delas nota que Hannah pegou um pedaço perigoso de madeira com pregos, então Samantha tem que correr para impedir, já que gritar avisos, obviamente, não funciona. Momentos depois, começa a chover forte, então os trabalhadores da construção têm que parar pelo dia, e os funcionários vão tomar uma bebida juntos no bar. Em casa, Samantha ensina a Hannah o sinal para a tempestade, enquanto observa a chuva pela janela. Depois do bar, Curtis deixa seu colega e querido amigo Devart em casa. Eles conversam por um tempo, e Devart diz que Curtis está tendo uma vida maravilhosa. No entanto, Curtis admite que as coisas nem sempre são tão bonitas quanto parecem. A conversa deles é interrompida quando a esposa de Devart sai, silenciosamente exigindo que ele entre. Depois, Curtis vai para casa e verifica Hannah, enquanto Samantha compartilha que a menina ainda tem dificuldade de se conectar com outras crianças. No dia seguinte, Curtis está limpando o lixo para que Hannah não pegue outras coisas perigosas. Nesse momento, uma tempestade pesada aparece no céu, e de repente um raio atinge o chão, fazendo o cachorro de Curtis, Red, começar a latir como louco. Quando Curtis se aproxima para segurar a mão de Hannah, o cachorro se solta da corrente e ataca Curtis, mordendo seu braço ferozmente. No entanto, Curtis acorda em seu quarto porque foi outro pesadelo. Durante o café da manhã, Curtis não consegue parar de pensar em como o sonho parecia real. Ele vê Hannah brincando com Red e se preocupa, então a afasta do cachorro. Quando Samantha pergunta o que está errado, Curtis perde a paciência e sai sem tocar no café da manhã. Mais tarde no trabalho, Curtis continua distraído e não para de olhar para seu braço durante uma reunião, pensando que ainda sente a dor. O chefe está bravo com o atraso causado pela chuva e quer que eles recuperem o tempo hoje. No caminho para o local, Curtis pede a Devart para ajudá-lo a pegar alguns suprimentos extras primeiro. Mais tarde, Curtis faz uma pausa e vê um bando de pássaros negros no céu, voando em padrões estranhos. Ele pergunta a Devart se ele acha isso estranho, mas Devart não viu nada. Por causa das horas extras usadas para recuperar o trabalho atrasado, Curtis chega atrasado para a reunião de pais e professores na escola de Hannah. Ele também está coberto de lama porque não conseguiu tomar banho. Eles aprendem mais sobre a linguagem de sinais essencial para seus filhos, que Curtis precisa praticar mais. Como ele não passa tanto tempo com Hannah quanto Samantha, ele ainda não sabe palavras suficientes. Algum tempo depois, está chovendo novamente e Curtis corre para entrar no carro com sua filha. A chuva dificulta a visão e eles acabam batendo. A cabeça de Curtis está sangrando, mas Hannah está bem. Naquele momento, homens aparecem fora do carro e começam a quebrar as janelas. Um segura Curtis, enquanto outro sequestra a menina. De repente, Curtis acorda gritando, percebendo que era outro sonho. Depois ele desce, parecendo bastante doente. Samantha nota e fica preocupada, mas Curtis promete que é apenas um resfriado e diz para ela ir para a feira com Hannah. Enquanto Samantha vende seus produtos e discute com clientes sobre preços, Curtis pega os suprimentos extras que conseguiu no trabalho e constrói uma cerca ao redor da casinha do cachorro, trancando Red nela e pedindo desculpas ao pobre cão. Ele deveria trabalhar limpando o lixo, mas fica distraído por uma porta que leva a um abrigo contra tempestades. Curtis procura a chave em um pote velho e consegue abri-la. Então, ele desce para considerar uma nova ideia. Mais tarde à noite, Samantha guarda o dinheiro que fez na feira com as economias das férias. Ela pergunta a Curtis por que Red está do lado de fora agora, mas Curtis dá uma resposta vaga. Samantha tenta novamente, mas Curtis a ignora para ouvir as notícias, onde estão falando sobre um vazamento de gás que afetou uma pequena família. Isso alimenta a paranoia de Curtis. No dia seguinte, Curtis encontra Hannah olhando a tempestade pela janela. Quando ele se aproxima, fica assustado ao ver um homem do lado de fora olhando para eles. Curtis imediatamente pega Hannah nos braços e corre para se esconder. Enquanto o homem começa a tentar abrir a porta, de repente todo o prédio começa a tremer e todos os objetos na sala de estar levitam.
enquanto Curtis tem dificuldade para respirar. Então, tudo cai e Curtis ofega ao acordar de outro pesadelo. Para seu choque, ele molhou a cama. Quando Samantha entra, ele cobre o acidente com os cobertores. Curtis pede o número do médico e Samantha tenta verificá-lo por preocupação, mas Curtis a afasta para que ela não veja os lençóis molhados. Ele se desculpa imediatamente pelo seu ataque, culpando-se por estar se sentindo mal, mas ainda diz para ela ir à igreja porque ele pode cuidar de Hannah. Depois que Samantha sai, Curtis troca os lençóis e lava as evidências. Mais tarde, Curtis leva Hannah à biblioteca e a distrai com um livro infantil, enquanto ele procura informações sobre doenças mentais. No caminho de volta, eles param em uma mercearia para comprar muitos alimentos enlatados. Isso os faz se atrasar para o almoço com a família de Hannah, que o julga por ter faltado à igreja. À tarde, Curtis começa a limpar o abrigo contra tempestades e armazena toda a comida enlatada que trouxe para emergências. Depois, ele fica lá lendo os livros da biblioteca. Algum tempo depois, Curtis finalmente consegue ver um médico e explica que está com problemas para dormir há 4 dias. No começo, o médico acha que não é grande coisa, então Curtis também conta sobre os pesadelos, admitindo que molhou a cama e que continuava sentindo a dor da mordida do cachorro. O médico concorda em dar-lhe remédios por alguns dias e diz para ele consultar um psiquiatra em Columbus. Enquanto isso, Samantha visita a agência de seguros para perguntar sobre a operação para restaurar a audição de Hannah. Felizmente, seu pedido é aprovado e todas as despesas serão cobertas, porque o trabalho de Curtis oferece uma política muito boa. Ao mesmo tempo, Curtis vai à farmácia pegar seu remédio e fica surpreso ao saber que não precisa pagar muito graças ao seu seguro. Naquela noite, a família tem um jantar maravilhoso juntos enquanto celebram as boas notícias, mas Curtis não conta a eles sobre o remédio. Enquanto se prepara para dormir, Samantha já começa a fazer planos para as férias, já que não precisam mais se preocupar com dinheiro. Curtis toma o remédio secretamente no banheiro. Na manhã seguinte, Curtis acorda se sentindo bem descansado e Samantha nota que ele parece mais saudável também. No entanto, no trabalho, Curtis ainda conversa com Devart sobre a quantidade certa de comida para um abrigo. De repente, ele começa a ouvir trovões no céu, que ainda está claro. Ele pergunta a Devart e ele não ouve nada, então Curtis entra em pânico e corre para uma lixeira para vomitar. Lutando contra um ataque de pânico, Curtis deixa o trabalho e começa a ter dificuldade para respirar enquanto dirige. Então ele para o carro para recuperar o controle. Quando finalmente se acalma, ele nota um lugar que vende contêineres e compra um para expandir o abrigo. Momentos depois, Curtis visita sua mãe, que está agindo de maneira estranha porque está muito medicada. Descobre-se que ela desenvolveu esquizofrenia paranoide na mesma idade que Curtis tem agora. Ele está preocupado que o mesmo possa estar acontecendo com ele e tenta fazer algumas perguntas, mas ela não se lembra muito daqueles anos estressantes. Depois, Curtis liga para seu médico para explicar que não pode dirigir até Columbus para ver um psiquiatra, então pede uma alternativa. Naquela noite, ele calcula quanto custaria transformar o abrigo em um bunker completo. Na manhã seguinte, ele vai ao banco e faz um empréstimo para melhorias na casa, sem contar a esposa, e ignorando os avisos do agente. Mais tarde, no trabalho, Curtis pede ajuda a Devart porque quer pegar alguns equipamentos do trabalho para construir seu bunker. Isso é contra as regras, mas Devart concorda em ajudar. Preocupado, Devart também pergunta se Curtis está bem, e Curtis assegura que está. Depois do trabalho, Curtis vai ver um conselheiro local e expõe todas as suas teorias baseadas nas pesquisas que fez. A mulher explica que ela é apenas uma conselheira, então não pode diagnosticá-lo ou prescrever nada, mas eles podem conversar para que ela possa guiá-lo durante sua crise. Ele começa a falar sobre sua mãe, que um dia deixou a família e seu pai teve que criar ele e seu irmão. Mais tarde, ela foi encontrada comendo lixo de uma lixeira e tiveram que interná-la em um hospital estadual. Ele também começa a falar sobre seus sonhos. À noite, a família vai para outra reunião escolar. No caminho de volta, Curtis para o carro porque está vendo muitos relâmpagos no céu. No entanto, sua família ainda está dormindo e nenhum outro motorista reage, o que o faz se preocupar mais com sua saúde mental. No sábado, enquanto Samantha e Hannah estão na feira, Curtis e Devart começam a trabalhar no abrigo.
Quando Samantha chega e vê tudo, ela surta e uma discussão começa. Samantha fica mais irritada quando ouve que Curtis fez um empréstimo e grita exigindo uma explicação para todas as suas decisões estranhas ultimamente, como trancar Red. No entanto, Curtis diz que não há nada para explicar e sai do quarto para checar Hannah, enquanto Samantha tem um colapso. Aquela noite, Curtis toma mais remédios do que deveria. No meio da noite, Samantha acorda e descobre Curtis tendo uma convulsão e sangrando ao lado dela. Ela imediatamente chama uma ambulância, ignorando Curtis quando ele diz que não é necessário. Momentos depois que os paramédicos saem, Curtis finalmente conta tudo a Samantha. Ele jura que está indo frequentemente ao conselheiro porque não quer deixar sua família como sua mãe fez. No dia seguinte, Curtis e Samantha levam Hannah ao hospital para um check-up e a cirurgia dela é marcada para daqui a 6 semanas. No trabalho, Curtis vai ver seu chefe e pede para tirar Devard de sua equipe porque ele não quer dar ordens ao seu melhor amigo. Acha isso estranho, mas concorda antes de apontar que Curtis tem faltado muito ao trabalho. Curtis explica que é por causa das visitas ao médico de Hannah, mas Dee lhe dá um aviso. Depois do trabalho, Curtis vai a uma loja para comprar máscaras de gás, que acabam sendo muito caras. Enquanto isso, a esposa de Devard conta para Samantha sobre os rumores a respeito do comportamento de Curtis, mas Samantha fica na defensiva e jura que eles estão bem. Um tempo depois, Curtis está trabalhando no abrigo quando seu irmão Kyle aparece preocupado com as coisas estranhas que ouviu de Samantha. Kyle se preocupa com a saúde de Curtis, mas Curtis insiste que está bem e diz para Kyle visitar a mãe deles. Fica claro que os irmãos têm um relacionamento meio estranho. Antes de ir embora, Curtis lembra que estava procurando um cachorro e pede para Kyle levar Red. Numa tarde chuvosa, Curtis entra na cozinha e encontra Samantha encharcada pela chuva. Eles se encaram por um momento antes dela considerar pegar uma faca. No entanto, isso é outro sonho. No café da manhã, Curtis não consegue tirar a sensação estranha do pesadelo e quando Samantha tenta tocar sua mão, ele a afasta. Nesse momento, eles notam Dee esperando do lado de fora. Curtis corre para encontrá-lo e ouve notícias horríveis. Dee descobriu sobre o equipamento que Curtis pegou ilegalmente e o demite, deixando apenas mais 2 semanas de seguro médico. Devard também foi suspenso sem pagamento por 2 semanas por ajudar Curtis. Quando Curtis conta as novidades para Samantha, ela lhe dá um tapa antes de sair do quarto com Hannah. Mais tarde, Curtis vai ver sua conselheira e descobre que ela foi transferida e há um novo cara. Esse novo conselheiro quer começar do início, mas Curtis não aguenta falar sobre sua mãe novamente e perder todo o progresso. Então, ele sai sem dizer uma palavra. Curtis volta ao abrigo e continua trabalhando nele. Enquanto isso, Samantha continua consertando roupas dos vizinhos para ganhar um dinheiro extra, mas não é suficiente e ela tem que pegar o restante das economias das férias. À noite, Samantha conversa com Curtis que explica que o susto foi por causa de um sonho e segura a mão dela para provar que está tentando. Samantha anuncia que vão cancelar a viagem à praia e usar o último cheque de Curtis para cobrir 2 meses de contas. Ela adiará a cirurgia de Hannah e ambos precisam se concentrar em conseguir empregos. Samantha está disposta a trabalhar nas questões deles, mas ela coloca a condição de que Curtis deve ir a um psiquiatra de verdade. Ela também quer que ele vá ao jantar da escola no fim de semana para trabalhar em sua isolação. Na noite do evento, Curtis é confrontado por Devard, que o culpa pela suspensão do trabalho. Curtis tenta pedir para conversarem em particular mais tarde, mas Devard continua reclamando sobre Curtis afastá-lo quando deveriam ser amigos. Devard até empurra e soca Curtis, que revida com um chute. Finalmente, Curtis explode e joga uma mesa no chão, anunciando que há uma tempestade devastadora vindo e ninguém está preparado para ela. Depois, ele tem um colapso e Samantha aproveita a chance para levá-lo para casa. Algum tempo depois, Curtis vê Hannah no meio da estrada e corre para pegá-la. Nesse momento, um monte de pássaros aparece no céu e voa em padrões estranhos antes de se moverem em direção a Curtis. Ele protege Hannah enquanto os pássaros voam por eles, então eles fazem outro padrão estranho antes de começarem a cair mortos no chão. Apavorado, Curtis corre para dentro de casa quando uma sirene começa a tocar. Nesse momento, ele acorda e descobre que a sirene está tocando de verdade. Está chovendo muito forte, então Curtis pega sua família e corre para se esconder no abrigo. Depois de trancar a porta,
Curtis faz todos colocarem máscaras de oxigênio por precaução, então eles adormecem e esperam a tempestade passar. Algumas horas depois, Curtis acorda e verifica a porta, mas ainda sente a tempestade lá fora e volta a dormir. De manhã, Samantha o acorda pedindo para abrir a porta, porque a tempestade acabou. Curtis discorda e diz que ainda pode ouvi-la. Ele também faz Samantha tocar a porta para que ela possa sentir. No entanto, Samantha não ouve nem sente nada. Entrando em pânico, Curtis se afasta e se recusa a abrir a porta, oferecendo a chave para sua esposa. Samantha se recusa a pegá-la, porque fazer isso por ele só adiaria o problema, e Curtis precisa enfrentar seus medos. Querendo ser bom para sua família, Curtis reúne sua coragem e finalmente abre a porta para encontrar um belo dia ensolarado. Os vizinhos estão bem e recolhendo o lixo deixado pela tempestade. Algum tempo depois, Samantha finalmente leva Curtis ao psiquiatra. O médico concorda em dar mais remédios para Curtis imediatamente e decide que ele precisa de um tempo longe do abrigo. Ele diz à família para tirarem alguns dias de folga para descansar e se prepararem, pois Curtis precisará ser enviado para uma instalação especializada até se recuperar. Isso significa que ele não verá sua família por um tempo. No dia seguinte, a família está na praia. Curtis e Hannah estão fazendo um castelo de areia quando de repente Hannah sinaliza a palavra tempestade enquanto aponta para o mar. Samantha sai e descobre que está chovendo óleo. Nesse momento, toda a família vê uma enorme tempestade escura se aproximando ao longe e Curtis se vira para Samantha, que acena com a cabeça para confirmar que também está vendo, deixando a dúvida se seus sonhos eram uma premonição ou se sua doença mental afetou sua esposa também. Terminando assim, O Abrigo, filme de drama e mistério de 2011. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o canal Sem Filmes Sem. Olá, suave. Fui.